Olá, meu caro e minha cara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma terça-feira em que nós separamos um tempo especial para refletir acerca da Palavra de Deus, agora no livro de Tiago. E para quem eu ainda não falei, um excelente ano de 2021. O texto que nós vamos abordar no dia de hoje é um texto em que Tiago ele vai nos chamar a atenção para o perigo das coisas, digamos assim, dos estímulos exteriores que afetam o nosso interior. E além disso também, ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que devemos realmente implantar no nosso coração, ou seja, trazer para o nosso interior, de maneira que isso que nós devemos trazer para o nosso interior possa nos influenciar positivamente. Então, quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que escreveu Tiago. No capítulo 1, nós vamos ler os versos 19, 20 e 21. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura da carta de Tiago. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Interessante que aí diz a carta aqui, porque nós somos aconselhados a estarmos em ponto de alerta. Ele diz aqui, prontos para ouvir. Contudo, a gente tem que se colocar numa posição em que a gente não pode ser precipitado na reação, na resposta àquilo que ouvimos. Ele diz, tardio a falar. Isso vai me fazer lembrar um Provérbios, que é Provérbios 18, versículo 13, que diz falar antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu não lembrei aqui como diz a tradução da Nova Versão, né? Isso aí é João Ferreira de Almeida, né? Tanto que a gente encontrou essa palavra complicada aí, que é estultícia. Estultícia significa burrice. Então, na nova tradução, na linguagem de agora, seria assim, falar antes de ouvir é burrice e pagação de mico. É isso que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 13. E é isso, a gente vai lembrar, né, gente? Quantas brigas de casal, quantas discussões que a gente já teve no ambiente de trabalho, com amigos, e que não terminaram com aquela coisa assim constrangedora, vexatória, de você, depois de ter falado alguma coisa, a pessoa te diz, mas era isso que eu ia dizer, mas era isso que eu ia colocar, mas você não deixou eu terminar de falar, porque era justamente sobre isso que eu ia falar e a gente está brigando aqui à toa. Isso também vai me lembrar outro provérbio, que é o Provérbios capítulo 25, não vou lembrar agora do versículo, salvo engano está no 11, em que ele vai dizer, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, era como se fosse um enfeite, né? Salomão aqui ele está pensando num enfeite bastante bonito. Talvez a gente pensasse numa coisa mais bonita, mas na época de Salomão, com certeza era uma coisa muito bonita. Uma maçã de ouro em cima de uma bandeja de prata. Tudo muito polidinho, muito bonitinho, com certeza um enfeite muito bonito. Né? E aí então ele vai dizer que a palavra dita ao seu tempo carrega toda essa beleza. É como uma maçã de ouro numa salva de prata. E Paulo também, ele vai dizer aos irmãos lá de Colossos, em Colossenses 4:6, ele vai dizer assim, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Né? Então, assim, a gente tem que estar pronto para ouvir, atento, mas
tardio no falar. Porque falar antes de ouvir, como disse lá Provérbios, né? É estultícia e vergonha. Ou seja, é uma burrice e uma pagação de mico. E aí, quando eu olho para esse texto aqui de Colossenses também, que ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, eu vou lembrar não de um provérbio, mas vou lembrar de um ditado popular bem conhecido, que é panela velha se faz comida boa. Só que não é esse ditado que eu quero trazer, não. Tem um outro também que está envolvido nessa coisa da culinária, né? Que eu também achei, e eu acho que ele tem mais verdade nele, que é comida boa se faz com fogo baixo. Por quê? Isso tem muito a ver com essa questão que Salomão colocou como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Porque a nossa palavra, a nossa resposta, ela não deve ser precipitada. Ela tem que ser ali, sabe? Produzida do fogo baixo, sendo construída com o auxílio do Espírito Santo, sabe? Para que nossa palavra seja uma palavra de bênção, uma palavra agradável, uma palavra que edifique, uma palavra que construa algo bom e que não seja simplesmente uma reação. E aí, Tiago ele vai além da questão da resposta dada, né, que a gente não tem que dar uma resposta precipitada, porque quando às vezes a gente se precipita em falar, é muito para poder defender o nosso ponto. Ou, de repente, porque a gente se irritou logo quando a gente escuta alguma coisa. Mas aí Tiago ele fala o seguinte para a gente, que a gente deve ser tardio para falar, ou seja, não devemos ser precipitados ao falar, mas também tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando vem algo assim que choca com a nossa opinião, a gente tende a bater com força nos argumentos e tudo mais, e a gente acaba com o diálogo. O diálogo se torna escasso por essa agressividade. É claro, assim, às vezes, de fato, nitidamente, aquilo que chega a nós é algo que está completamente errado, ou algo que é completamente pecaminoso, e aí, de repente, a gente, investido de uma fúria santa, e eu estou botando aqui várias aspas nessa minha expressão, fúria santa, quer logo, né, colocar, mas olha só, gente, Moisés ele teve uma fúria santa quando ele viu um egípcio maltratando um compatriota hebreu. E sabe o que ele fez? Cometeu um homicídio. Né? 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, eles ficaram irritados porque os samaritanos impediram a ida de Jesus pelo caminho dos samaritanos para Jerusalém. E eles pedem assim, olha, Senhor, você quer que a gente peça para que fogo caia do céu para poder destruir os samaritanos? Então, assim, fúria santa de santa não tem nada. E só leva a gente a fazer besteira. Por isso que Tiago ele diz aqui com todas as palavras, a ira humana não produz justiça de Deus. Talvez é por isso que Paulo, ali aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. E mais à frente ele vai dizer, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Porque sim, se a gente for guiar pela nossa ira, pela nossa vontade de fazer justiça, nós vamos fazer justiça, mas uma justiça que não vai espelhar a justiça de Deus. E, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, ele não está simplesmente tirando uma coisa dele mesmo, mas ele está citando também o que Salmos, capítulo 4, versículo 4, nos diz. E para poder finalizar a nossa reflexão de hoje, a gente vê que tudo isso foi desencadeado por estímulos externos. Né? Ele fala assim, a gente deve estar pronto a ouvir. Então a gente tem que estar atento a tudo que está ao nosso redor. A gente não tem que ser nenhum alienado. Contudo, a gente tem que ser tardio ao falar e tardio ao irar-se. E aí, a gente vai perceber que Tiago, ele orienta que a gente faça uma curadoria daquilo que a gente deve
se permitir influenciar daquilo que a gente deve trazer efetivamente para o nosso coração e essa coisa, então, comandar as nossas atitudes. E aí, então, Tiago orienta, quando eu falo curadoria, eu quero trazer até aquela imagem de um curador, né? Vamos imaginar o curador é aquele camarada que numa exposição de um museu e tal, ele escolhe, né, qual peça que vai ser exposta e aonde vai ser exposta. Esse é um trabalho de curador. Então a gente recebe muitos estímulos e a gente tem que ver aquilo que a gente vai utilizar para influenciar o nosso comportamento. E aí Tiago ele vai dizer o seguinte no versículo 1, portanto, livrem-se de toda impureza moral. Se é impureza moral, meu irmão, tira isso, seja curador dos estímulos que estão chegando até você e tira aquilo que é de impureza moral. E da maldade que prevalece, tira a maldade. Aceitem humildemente o quê? A palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nessa curadoria do que deve estar ou não no nosso coração, a orientação que Tiago deixa para nós é que a palavra é que deve estar implantada, profunda, arraigada no nosso coração. Afinal de contas, vamos lembrar lá do salmista, no Salmo 119, versículo 11, que diz, guardei no meu coração o quê? Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E também tem o texto de Filipenses 4:8, tudo quanto é verdadeiro. Eu me lembro pela música, eu confesso para vocês que eu decorei esse versículo por causa de uma música infantil que dizia, tudo quanto é verdadeiro, quanto amável é, tudo honesto, puro e justo e tudo que é de fé. Nessas coisas virtuosas, sempre ponderai e seguindo a santidade, todas cultivai. Esse versículo foi poetizado, né, nesse corinho de criança. E olha só, né? Mas eu sou da década de 80, então... década de 80 tinha disso, né? Era música para criança, mas cheia de palavras assim difíceis, né? Na segunda pessoa, tanto do singular como do plural, né? Mas o que fica para a gente é que realmente a gente tem que ter esse filtro do que vai afetar o nosso coração. E Tiago aqui, ele deixa para nós que nós devemos ter apego à palavra de Deus, ela que foi implantada no nosso coração, ela que deve criar raízes e guiar o nosso comportamento. Então, meus irmãos, olha, 2020 foi um ano que se escutou muita besteira e que a gente ficou irritado com muita coisa. Mas, meus irmãos, não vamos pecar. Vamos ser tardios em responder, tardios em irar-se. Vamos deixar as coisas para a justiça de Deus. Tsekenu Yavé, o Senhor é a minha justiça e Ele fará justiça. Então eu quero convidar você agora a que abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve seus pensamentos ao Senhor, porque nós iremos orar a Ele nesse sentido, para que tenhamos dele essa orientação. Santo Deus e Pai, nós queremos agora, Senhor, te pedir pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Tu estejas, Senhor, removendo do nosso coração toda a impureza moral, todo, Senhor, a maldade, todos os estímulos negativos que nos chegam e nos cercam, Senhor, e que possa, Senhor, prevalecer os Teus ensinos. Possa, Senhor, o Espírito Santo nos lembrar das Tuas palavras. Possamos nós, como discípulos, guardar tudo aquilo que Jesus nos ordenou e que através desse modelo perfeito de homem que foi Jesus, uma vez que Ele é o próprio Deus que se fez encarnado, a partir da salvação que temos em Jesus, a partir desse modelo que temos em Jesus, possamos guiar as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que possamos, Senhor, ser luz e ser sal nessa terra.
Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, porque nós oramos com fé, no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém, e que Deus te abençoe e até a próxima semana.